Revelado. O que surpreendente foi descoberto no corpo do filho mimado de Henrique VIII. Pedro sempre foi um sonhador e desde pequeno sonhava em escapar da pobreza que havia marcado sua infância nas ruas de São Paulo. Crescendo em um bairro onde a desigualdade sociais gritava mais alto que os gritos de esperança, ele viu sua família lutar todos os dias, com seu pai trabalhando como pedreiro e sua mãe fazendo bicos como faxineira. A vida não era fácil, mas o apoio dele sempre foi combustível para Pedro. Ao receber uma bolsa na faculdade de Direito, ele sentiu que finalmente estava a um passo do seu sonho. Ao se formar, um prestigiado escritório de advocacia lhe abriu as portas, e enquanto vestia seu terno novo e ajustava a gravata, a emoção era palpável. Contudo, logo depois a desilusão começou a se formar. Atas e documentos em sua mesa revelaram um esquema corrupto que visava destruir a vida de operários, trabalhadores que, como seus pais, lutavam para garantir um prato na mesa. Pedro ficou paralisado ao confrontar a realidade que rompia seus valores mais profundos. O que ele deveria fazer? Lutar pela justiça ou manter o conforto que finalmente havia conquistado? Na primeira reunião com os sócios, um advogado sênior fez uma piada horrenda sobre um trabalhador acidentado. As risadas ecoaram pela sala como facadas no coração de Pedro. Ele se lembrou da dificuldade que sua família enfrentava. Um nó se formou em sua garganta e ele sentia uma respiração pesar. O que mais poderia acontecer dentro daquele escritório que parecia uma selva corporativa? Sussurros de deslealdade permeavam o ambiente e a pressão para se conformar era esmagadora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Pedro decidiu investigar. Ele mergulhou em provas clandestinas, descobrindo que seus colegas, aqueles que pareciam tão amigáveis, eram na verdade coniventes com a corrupção. A cada revelação, uma sombra de traição se aproximava. Amizades começaram a ruir, desconfianças tomaram conta e a pressão sobre sua família aumentava. Sua mãe, sempre preocupada com o que a escolha de seu filho poderia custar, tentava abrir os olhos dele, mas Pedro estava determinado. O peso da verdade era insuportável, e quando novas provas surgiram, uma luz de esperança iluminou seu caminho. Ele sabia que suas ações poderiam transformar não apenas sua vida, mas a de muitos que dependiam dele. Diante da mensagem anônima que revelava uma trama ainda mais profunda, Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés. Os laços que ele havia construído estavam prestes a desmoronar. A dúvida e a coragem batalhavam dentro dele, e assim ele se viu numa encruzilhada. Continuar sendo o filho mimado do sucesso ou levantar sua voz em nome da dignidade e da justiça? Qual caminho escolheria e quais seriam as consequências de suas decisões? A tensão aumentava e a pergunta parava em sua mente como um eco. O que realmente vale a pena lutar? A história de Pedro estava apenas começando e as sombras do passado o seguiam, enquanto ele se preparava para a batalha que mudaria sua vida e de muitos outros para sempre. Aquela noite foi longa e pesada. Pedro não conseguia dormir. O relógio na parede soava taciturno e cada segundo parecia opressivo. Os detalhes sobre a corrupção ao seu redor não saíam de sua mente. Ele se viu repetindo pensamentos sobre suas escolhas, as faces dos trabalhadores que dependiam do bom senso e da justiça. O que fazer? Era como se um peso imenso estivesse pressionando seu peito. No dia seguinte, ele decidiu que não poderia mais ignorar a situação. Com a adrenalina batendo forte, Pedro armou um plano. A primeira coisa a fazer era reunir evidências concretas sobre as atividades ilícitas que estavam acontecendo no escritório.
Olhando pela janela, viu o sol nascer como um sinal, uma afirmação de que a vida continuava, mesmo se a sua definição fosse incerta. Ele passou horas pesquisando e catalogando documentos, e-mails, contratos forjados, testemunhos de empregados intimidados para não falarem. A cada arquivo descoberto, seu coração acelerava e uma determinação crescente brotava dentro dele. Isso pode ser a mudança, pensava Pedro, a mudança que ele tanto desejava, não só para si, mas para todos que lutavam como seus pais. Naquela mesma tarde, ele decidiu se encontrar com Maria, uma colega que sempre teve um olhar crítico sobre as coisas. No caminho, só pensava em como contar a ela o que planejava. Ao chegar, sentiu que precisava ser direto. Maria, você confiaria em mim se eu dissesse que temo por nossa integridade profissional, que existem coisas acontecendo aqui que talvez você não saiba? Os olhos de Maria brilharam de curiosidade e preocupação. Ela balançou a cabeça, inspirando fundo. Claro, Pedro, mas o que você está querendo dizer? Ele não hesitou. Entrou em detalhes sobre suas descobertas, sobre o esquema que estava se formando, como uma aranha tecendo delicadamente sua teia em torno de cada um deles. Maria ouviu, suas feições mudando a cada revelação. A incredulidade deu lugar à determinação. Precisamos fazer algo, Pedro. Se essa informação sair, se não fizermos nada, você sabe o que vai acontecer com esses trabalhadores? Acordos secretos, negociações obscuras. Pedro podia sentir a pressão crescendo, mas, ao mesmo tempo, uma onda de adrenalina acompanhava as entrelinhas da conversa. Juntos, sentaram-se em uma mesa de café, planejando uma abordagem. Enquanto isso, a sombra que Pedro tanto temia se aproximava. Um dos sócios do escritório, Ricardo, um homem que nunca agradara a ele, começou a agir de forma estranha. Seu olhar era penetrante e Pedro sentia que ele sabia de algo. Um dia, ao cruzar com Ricardo no corredor, ficou pensando se a pressão não estivesse se voltando contra ele. Ele já deve estar desconfiando, refletiu. O céu escurecia fora e a tensão se acumulava como nuvens de tempestade. Logo, um risco ainda maior se apresentava, mas Pedro não poderia voltar atrás. A questão era clara. Eles tinham um tempo limitado para expor aquelas verdades, antes que a verdade se tornasse sua maior inimiga. Naquela noite, um sentimento de esperança e mais também indignação pesado pairava no ar, algo que parecia anunciar a chegada de mudanças. Antes de fechar os olhos, uma última pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger aqueles que mais precisava? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era certa. A luta apenas começava, e o próximo ato poderia mudar tudo. E então, enquanto se acomodava para descansar, Pedro recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma frase curta, mas que encheu seu coração de dread. Estou dentro, mas não confie em ninguém. O que isso significava? Poderia ser a chave para revelar toda a corrupção ou o seu fim. Pedro não conseguia afastar a sensação de que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. Ele olhou para a tela do celular mais uma vez, como se as palavras pudessem se transformar em algo mais. Aquela mensagem anônima queimava em sua mente, como um sinal de que uma porta havia sido aberta, ou um abismo. Não confie em ninguém. Essas palavras ecoavam. Mas quem seria e por que essa pessoa, essa voz oculta, queria se envolver? No dia seguinte, o clima no escritório era abafado, pesado. A familiaridade dos rostos que antes traziam conforto agora se tornava estranha. Pedro e Maria se encontraram de novo, dessa vez em um canto mais reservado do refeitório. Você recebeu alguma notícia sobre o informante? Maria perguntou, os olhos dela cheios de expectativa. Pedro balançou a cabeça e respirou fundo. Não sei como agir. A ideia de me abrir para alguém em quem não posso confiar, isso me aterroriza. Ele olhou para o seu prato vazio, as palavras de Maria palpáveis, com um peso que fazia seu coração disparar. Eles precisavam de um plano, algo que ultrapassasse a desconfiança. E se for uma armadilha? A primeira coisa é coletar mais informações. Precisamos descobrir quem é, mas mantendo nossas cabeças baixas. O que você acha de descobrir mais sobre as transações de Ricardo?
Se ele tiver conexões escusas, podemos pegar alguma pista. O olhar de Maria era firme, e Pedro sentiu um brilho de esperança renascer. A partir daquele momento, os dois se transformaram em detetives. No dia seguinte, passaram horas investigando documentos que haviam conseguido escapar do escritório, horas analisando as trocas de e-mails. Cada clique do mouse ecoava como uma batida rápida em seus corações, uma mistura de ansiedade e expectativa. No entanto, o clima mudava com cada descoberta. Pedro encontrou uma troca de informações que levava a um cliente obscuro, um nome que não reconheceu. Quando Maria apareceu ao seu lado e leu o documento, seus olhos se arregalaram. Isso pode ser. Precisamos mostrar isso a alguém confiável. Mas a quem? Não podemos arriscar, disse Pedro, a preocupação visível em seu rosto. O peso da responsabilidade era grande demais para ele suportar sozinho. Talvez o advogado da empresa, sugeriu Maria. Um acesso que poderia ser revolucionário, mas também arriscado. A ideia de abrir a porta para mais pessoas envolvidas deixava Pedro inquieto. Durante a noite, eles discutiram essa opção com calor. Cada palavra trocada poderia ser a diferença entre revelar uma verdade ou enterrar-se dentro de uma mentira ainda maior. Após várias horas, decidiram dar o salto. Mas, se algo não sair como esperamos, corre apenas o risco de tudo se voltar contra nós, ponderou Pedro. A decisão foi uma autonomia compartilhada e o peso da verdade os unia. Eram como guerreiros prontos para enfrentar a batalha, mas uma insegurança ainda pairava entre eles. No fim da semana, a pressão se intensificou. As trocas de olhares com Ricardo se tornaram mais frequentes, seus passos começando a ser questionados. E a noite que se seguiu trouxe um alerta. Pedro acordou com um barulho, sentindo o pêsoro de olhos indesejados na escuridão. Como se a sombra que o seguia estivesse mais próxima do que ele pensava. Levantou-se, o coração na garganta. Quando chegou à janela, uma figura se movimentava na calada da noite com um aspecto familiar. O frio na barriga crescia. Era uma pessoa. Estaria ligada à mensagem que recebera? Seu corpo ficou paralisado. Uma revelação inevitável se aproximava. Mas seria essa a verdade que ele buscava? Com o coração batendo freneticamente, Pedro desceu as escadas. Ao abrir a porta, um suspiro foi seu único reflexo ao encontrar o rosto familiar no escuro. Pedro, precisamos conversar, disse a figura. É mais sério do que você imagina. E com aquelas palavras, a noite promete um desenlace que ele nunca poderia prever. Pedro hesitou por um instante, a voz familiar ecoando em sua mente. Era Clara, sua irmã. O sotaque dela, suave, nunca soou tão tenso. Ele a observava, inclinando-se para a frente, como se quisesse absorver aquelas palavras antes que a conversa se aprofundasse em um abismo que ele não estava preparado para enfrentar. Pedro, não podemos perder tempo, disse ela, o olhar aflito. A situação é mais complexa do que você pensa. O informante, ele sabe coisas sobre nossa família. Uma onda de preocupação desceu pela espinha de Pedro. O que ela estava insinuando? O que aconteceu? Você precisa falar de uma vez, ele exclamou, a ansiedade à flor da pele. Clara respirou fundo buscando forças. Eu soube que ele está se envolvendo com pessoas perigosas, pessoas que conhecem segredos que podem arruinar a nossa reputação. E tem mais, eles estão de olho em nós. Pedro se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como você se envolveu nisso? Quem é esse informante? Ele precisava de respostas, mas uma parte dele estava em negação. Eu encontrei uma mensagem no celular de um colega, uma troca de mensagens com o nome dele. Se ele souber que estamos investigando, não sabemos o que pode acontecer. É sério, Pedro, ela disse, o pânico se refletindo em seus olhos. A revelação batia como tempestade em sua mente. Se isso é verdade, temos que avisar Maria, não podemos agir sozinhos. O lamento da lealdade e da proteção falou mais alto, e Pedro começou a se sentir novamente em controle. Não podemos levar isso a ninguém ainda. Precisamos mais provas. Podemos ser rotulados como traiçoeiros, e isso arruinaria nossa chance de descobrir a verdade. Você não quer isso, quer? Disse Clara.
A urgência em seu tom era palpável, como um grito silencioso em meio ao caos. Pedro ficou em silêncio, as palavras da irmã ecoando em sua mente. Ele sabia que não havia como voltar atrás. O ar no ambiente parecia pesado, como se cada respiração pesasse em sua consciência. O que você sugere? Eu sei onde ele se encontra esta noite. Precisamos confrontá-lo, mas de forma discreta. Ele pode nos informar, ou então pode ser um risco imensurável. Clara disse, olhando-o nos olhos, como se verificasse a coragem que ainda restava nele. Pedro sentiu tremores em seu corpo. O que ele tinha a perder? E se ele nos entrega? E se tudo isso foi uma armadilha? Perguntou ele, a insegurança transparecendo nas palavras. Eu confio que conseguiremos. Mais do que isso, Pedro. Você precisa confiar em mim. O que mais podemos fazer? Ficar parados e esperar que as coisas piorem? Declarou Clara, a determinação olhando para ele como um farol em meio à escuridão. O coração de Pedro disparava. Ele sabia que aceitar essa proposta poderia levá-los a um caminho sem volta, mas permanecer inativo não era uma opção. Então, vamos. Onde exatamente ele está? Clara puxou o celular e rapidamente organizou as informações. Ele se encontra em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Vamos agora, rápido. A adrenalina corria em suas veias, mas a incerteza também. O que eles poderiam descobrir? Quais segredos poderiam desvendar? Eles estavam prestes a seguir por um caminho perigoso, e mesmo assim, Pedro sabia que não poderia recuar. Assim que chegaram à cafeteria, a tensão era palpável. O local estava quase vazio, exceto por algumas mesas dispersas e o barista, que os observava com um olhar curioso. E agora? Sussurrou Pedro, sua voz quase um eco na sala silenciosa. Temos que ser cautelosos, Clara insistiu, seus olhos varrendo o ambiente em busca da figura que os havia levado até ali. A sensação de que algo estava prestes a acontecer fez o coração dele acelerar ainda mais. Como se invocando um espírito, a porta se abriu lentamente. Uma sombra se aproximou. O informante estava ali, e com ele a verdade que poderia mudar tudo. Pronto para a verdade, Pedro? Ele provocou, e a cena estremeceu sob o peso da revelação iminente. Pedro e Clara se trocaram um olhar rápido, a tensão pairando como nuvem carregada. O informante tinha um sorriso cínico que escandalizava a sala vazia. Aquela expressão era um convite para um jogo perigoso, e Pedro lutava para manter a compostura. — Quem é você? Miguel delou, olhando diretamente nos olhos de Pedro. — Você não sabe em quem está se metendo, não é? As palavras cortavam o ar como uma faca afiada. A afirmação sugava a coragem de Pedro, fazendo-o hesitar. — Estamos aqui para saber a verdade sobre a nossa família, Clara respondeu, a voz firme, mas com um tremor que denunciava seu nervosismo. Você sabe o que está acontecendo, precisamos de respostas. Cada sílaba dela era um esforço consciente para manter a firmeza. Miguel cruzou os braços, balançando a cabeça em descrença. Respostas? Ah, mas o que você realmente quer saber? Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por muito tempo. Pedro respirou fundo, tentando se concentrar. Estamos cientes de que você está associado a pessoas que podem nos prejudicar. O que você sabe sobre isso? A urgência em sua voz era real, revelando a incerteza de que a verdade poderia ser mais devastadora do que imaginavam. A questão é, vocês realmente querem saber? Miguel provocou, um sorriso malicioso tomando conta de seu rosto. O silêncio na cafeteria aumentava a tensão. O que você está tentando proteger? Ele apontou para Clara. Ou melhor, quem? As palavras cortavam como lâminas, provocando um calor nas faces dos dois. Pedro queria gritar, liberar a frustração que estava acumulada, mas em vez disso, decidiu se manter na linha da cautela. Não estamos aqui para confrontos. Queremos saber o que você sabe e qual é o seu interesse nisso tudo. Ele disse, forçando a calma. Meu interesse? Miguel riu, um riso vazio e frio. Cada um aqui tem algo a perder. E você, Pedro? Você está prestes a descobrir que o que eu sei
pode não ser como você imagina. Ao ouvir isso, Pedro sentiu um frio na barriga. Pare com os joguinhos, Miguel. Fale logo antes que eu perca a paciência. Ele não queria ameaçar, mas a situação se tornava mais desesperadora a cada segundo. Certo, Miguel finalmente cedeu, levantando as mãos em sinal de rendição. O que posso dizer é que há segredos que estão enterrados e que alguns estão dispostos a tudo para mantê-los assim. Ele lançou um olhar astuto para Clara. Isso pode envolver mais do que apenas vocês dois, se é que vocês me entendem. Os laços familiares costumam esconder mais do que se pode ver. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Do que você está falando? O que você sabe sobre nossos pais? Você está insinuando que eles estão envolvidos nisso? Sua voz embargava. Cada palavra carregava o peso de uma descoberta angustiante. Miguel piscou, satisfeito. Sejamos práticos. O que vocês acham que ele fez para proteger a reputação da família? Esses segredos não envolvem somente vocês, mas todo um ciclo vicioso. O ambiente tornava-se opressor, como se cada revelação amplificasse o clima de pânico no coração de Pedro. Como assim? O que você quer dizer com isso? Pedro quase gritou, só que as palavras saíram abafadas, ecoando a confusão que reinava em sua mente. Miguel encarou Pedro, os olhos gélidos. É simples. Sabem aquela história que todo mundo conhece sobre as traições e os escândalos? A verdade é que eles vão muito além. Olhe ao redor e pergunte a quem realmente você confia. Isso não é uma mera coincidência. Ele se levantou, o sorriso ainda presente. Eu estou propenso a compartilhar mais, mas depende de como vocês decidirem lidar com isso. Um encontro será necessário para que as peças do quebra-cabeça se encaixem. E com isso, Miguel foi saindo, deixando um rastro de confusão e inquietação no ar. Clara estava paralisada, e Pedro sentia a pressão de um peso crescente sobre seus ombros. "O que nós vamos fazer agora?" perguntou ela, quase como um sussurro, e a incerteza dominava o olhar deles. "Precisamos descobrir a verdade sobre nossos pais, e rápido. Eles podem estar em perigo." Pedro respondeu, a adrenalina pulsando dentro dele. Ele se virou para ver se Miguel ainda estava à vista, mas o informante havia desaparecido. Restava apenas a dúvida e um vácuo de respostas. A pressão subia a cada instante. O que ele não contava era que a busca pela verdade poderia levá-los a lugares sombrios e revelações que estavam muito além do que eles podiam imaginar. As perguntas que não tinham respostas estavam apenas começando. "O que vamos fazer agora?" Clara repetiu, com um misto de medo e determinação na voz. Pedro podia sentir a agitação dela, como um tambor batendo freneticamente dentro dele. O que Miguel havia insinuado parecia uma sombra pairando sobre suas cabeças, aterrorizante e densa. "Confiar em quem?" Pedro murmurou, as palavras escapando como um sussurro de desespero. Ele pensava em seus amigos, nos conhecidos que poderiam saber mais, mas quem realmente poderia ajudar nesse emaranhado de segredos? "Talvez a gente precise falar com a avó", Clara sugeriu hesitante. "Ela sempre tinha histórias sobre nossos pais." A ideia parecia uma luz no fim do túnel. "É verdade, mas e se ela souber mais do que diz? E se for melhor não sabermos?" A dúvida se enraizava em Pedro, e ele começou a sentir um peso enorme na consciência. A última vez que havia conversado com sua avó, ela parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos, como se carregasse um fardo. "Precisamos arriscar, Pedro." O olhar de Clara era persistente, um sinal de que a coragem dela ainda estava ali, pronta para lutar. "Se for para descobrir a verdade, temos que fazer isso juntos." Com um aceno de cabeça, Pedro concordou. Ele sentia que tinha que enfrentar essa verdade, fossem quais fossem as consequências. O coração pulsava com força, como um motor em acelerador, à medida que eles deixavam a cafeteria. No caminho para a casa da avó, a cidade parecia mais sombria, como se o céu estivesse sobrecarregado de nuvens pesadas, presenciando o terror que alberga no peito deles. Era como se tudo conspirasse para amplificar a tensão que crescia a cada passo. Eles chegaram à porta da casa antiga, a madeira envernizada e desgastada pelo tempo.
O aroma de bolos frescos ainda pairava no ar, mas não havia conforto ali, apenas o pressentimento de um encontro decisivo. Pedro hesitou, a mão paralisada na maçaneta. E se ela não contar nada? E se for mais perigoso do que sabemos? Perguntou ele, a voz rouca de ansiedade. Não podemos pensar assim, estamos perto, precisamos ser corajosos. Clara respondeu, apertando a mão de Pedro, tentando transmitir força. Ele respirou fundo, admirando a determinação dela. Sem mais hesitação, empurrou a porta, que rangeu ao abrir, revelando um interior iluminado, mas sombrio por trás da luz. Clara chamou pela avó, e o eco da voz ressoou nas paredes, mas o silêncio que se seguiu parecia um sinal de alerta. Subitamente, uma ruga de preocupação se formou na testa de Pedro. O que a avó poderia revelar? E o que exatamente ela sabia? Dos cantos escuros da sala, a avó apareceu, os olhos cansados, mas reluzentes. Assim que avistou os netos, um sorriso tenso apareceu em seu rosto, mas logo se esvanecia, substituído por uma preocupação palpável. Ah, meus amores, o que traz vocês aqui? Perguntou ela, a voz suave, mas carregada de um peso que Pedro não conseguia ignorar. O clima estava eletrocutado, e Pedro sabia que era o momento de abrir seu coração. Vovó, precisamos saber sobre nossos pais, sobre o que aconteceu. A voz de Clara falhou, revelando a fragilidade que se escondia por trás de sua fachada. A avó suspirou, seus olhos se desviavam, como se estivesse pesando a profundidade das palavras que estava prestes a compartilhar. As verdades são pesadas, crianças, e nem sempre levam a um caminho claro. O coração de Pedro disparou. Aquela resposta poderia ser a chave para tudo. Ele sentia que já estava na hora, a história de sua família começando a se desenrolar diante dele. Mas quanto mais perto da verdade estavam, mais difícil se tornava. Você precisa estar preparado para o que vai ouvir. A voz da avó foi um aviso, mas havia um brilho determinado em seu olhar, como se finalmente estivesse disposta a deixar a tempestade vir à tona. Pedro trocou olhares com Clara, a tensão entre eles crescendo, enquanto a avó se preparava para contar tudo. O que seria revelado a partir daquele momento poderia mudar a trajetória de suas vidas para sempre. Ressonariam novas perguntas, novas incertezas. Mas ele não tinha como saber que a verdade poderia ser mais arrasadora do que qualquer um poderia imaginar. A busca por respostas parecia só ter começado. A avó respirou fundo e Pedro a observou com a intensidade de quem aguarda o desfecho de um filme repleto de reviravoltas. A sala, com suas paredes testemunhas de tantas histórias, parecia se aquietar, como se o tempo houvesse decidido parar para ouvir. Escutem-me com atenção, começou ela, a voz tremendo um pouco. Pedro e Clara se aproximaram, os olhos grudados na avó, a expectativa batendo como um tambor em seus peitos. Vocês cresceram ouvindo vagos sussurros sobre seus pais, mas a realidade, meus filhos, é que a verdade é muito mais complicada e dolorosa. Cada palavra saía carregada de um peso que Pedro sentia em seus ombros. Eles não eram apenas pessoas comuns. Eles estavam envolvidos em algo maior do que podem imaginar. Algo que teve repercussões até hoje. A avó olhou para o chão, como se o peso de suas lembranças fosse demais para suportar. Uma confusão tomou conta de Pedro. O que poderia ser tão grandioso e aterrorizante ao mesmo tempo? O que eles fizeram? Perguntou ele, a voz trêmula. Os olhos da avó se fixaram em Pedro, e ele conseguiu ver uma mistura de dor e amor. Seus pais lutaram contra forças que eles nunca deveriam ter enfrentado. Eram parte de um grupo secreto que defendia verdades que muitos prefeririam enterrar. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, e Clara apertou a mão de Pedro com força, como se quisesse ancorá-lo àquele momento. Eu não devia ter deixado eles se envolverem, a avó murmurou, parecendo se perder em suas memórias. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto enrugado. Era um mundo perigoso, cheio de traipicias e segredos que levam a caminhos sombrios. Pedro engoliu em seco, a mente agora cheia de imagens.
Ele pensou em seus pais, nos sorrisos que ele guardava como relíquias. Agora, aqueles momentos de amor pareciam tingidos de algo mais profundo, algo que ele não compreendia. E se eles não tivessem saído? A avó acenou, a expressão triste. Eles se sacrificaram por algo em que acreditavam. Tentaram proteger vocês de um destino que já parecia traçado. Por isso, manter os fatos ocultos se tornou uma necessidade. A revelação abria mais perguntas do que respostas, e a angústia começava a tomar conta do peito de Pedro. Mas o que aconteceu com eles, vovó? Eu não consigo entender. Ele sentiu a pressão de tudo que não foi dito, como se a verdade estivesse prestes a romper as paredes daquele segredo. Eles... A avó começou, mas antes que pudesse completar, a porta da frente se abriu com um estrondo, fazendo o coração de todos esquentar. Vovó! Uma figura familiar entrou, e Pedro imediatamente reconheceu a expressão intensa no rosto de Miguel, seu amigo. O pavor nos olhos dele dizia tudo. Precisamos conversar, é urgente, eles estão vindo atrás de nós. A atmosfera na sala mudou subitamente. A tensão foi palpável ao misturar-se com a urgência da necessidade. A avó fez um sinal para que Miguel se calasse, mas ele continuou. Eu ouvi coisas sobre seus pais e quem os perseguiu. Não sei se vocês estão prontos para isso, mas... O que você sabe, Miguel? Clara interrompeu, a voz firme. Os olhos de Miguel brilharam de preocupação. Eu não sei como explicar, mas há uma rede de pessoas que ainda busca a verdade que seus pais deixaram para trás, e elas não vão parar até acabar com todo mundo que souber. A revelação de Miguel fez o chão parecer abaixo deles. Agora, eles estavam cercados por fantasmas do passado, e a verdade começava a revelar-se como uma tempestade prestes a desabar. Contudo, como enfrentariam essa nova ameaça se mal entendiam o que representavam os legados deixados por seus pais? Pedro sentiu o coração acelerar. Eles estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. A verdade prometia um preço, e ele sabia que essa jornada apenas estava começando. Como se não bastasse, uma nova questão ecoava em sua mente. Seriam capazes de desvendar esse mistério e ainda assim proteger aquilo que tanto amavam? A tensão na sala era palpável. O olhar alarmado de Miguel parecia carregar o peso de algo que poderia mudar tudo. Pedro sentiu a pressão nas têmporas, como se o mundo estivesse girando numa velocidade insuportável. Ninguém podia saber sobre nossos pais, pensou. Aquela verdade guardada com tanto carinho agora estava sendo despedaçada em 1000 fragmentos. Quem são essas pessoas? A avó perguntou, tentando encontrar a firmeza em sua voz, mas havia um tremor que não era fácil a esconder. Miguel hesitou, cruzando os braços como se tentasse se proteger de um golpe. É uma organização secreta, algo como uma sociedade oculta. Eles têm recursos, muitos deles, e o que é pior, eles sabem mais sobre os seus pais do que vocês mesmos. Olhando para Clara, Pedro viu que ela também estava aterrorizada, os olhos arregalados. Mas não era apenas medo que ele enxergava. Havia uma determinação que começava a se formar. A resposta de Clara por um momento foi um fio de esperança. Se eles sabem, então isso significa que podemos descobrir mais sobre o que aconteceu com nossos pais, não é? Claro, mas precisamos agir rápido. Eles estão mais próximos do que imaginamos, Miguel disse, a voz urgente como um grito de alerta. Precisamos nos esconder e planejar nossos próximos passos antes que eles cheguem até nós. A avó se levantou, como o peso das lembranças parecia ser molhado pelo novo desafio. Eu tenho um lugar, um antigo abrigo onde costumávamos ir quando havia perigo. É distante, mas é seguro. Lá podemos discutir o que fazer em seguida. Uma onda de emoção invadiu o peito de Pedro. A ideia de ter um local onde eles poderiam estar a salvo trouxe um fio de esperança, mas também trouxe a incerteza sobre o que fariam a seguir. E se não houver como escapar? E se eles já estiverem nos procurando? A pergunta lhe escapou, e o medo na voz parecia consumir a sala. Precisamos acreditar que podemos desvendar esse mistério antes que tudo isso aconteça. Clara interveio, determinada. Nossos pais não eram fracos. Eles se enfrentaram a esse grupo antes.
E se eles conseguiram, nós também podemos. Pedro sentiu o peso da responsabilidade crescer. Aquela luta não era só sobre encontrar a verdade, era sobre honrar seus pais, sobre enfrentar um destino que eles tentaram evitar. Com um movimento rápido, ele olhou para Miguel, que parecia ter uma ideia. O que você sabe? Você mencionou algo sobre segredos que poderiam ajudar? Miguel fez uma pausa, parecendo chamado para o chão. Eu ouvi rumores, histórias sobre um artefato que seus pais estavam tentando proteger. Algo que poderia trazer respostas. Mas, se está nas mãos dessa organização, eles farão de tudo para encontrá-lo. Cada palavra de Miguel batia como um tambor na consciência de Pedro. Quais segredos eles poderiam revelar? O que aquele artefato significava realmente? Seu coração começou a acelerar novamente, uma mistura de ansiedade e esperança. Então, vamos buscar esse artefato antes que eles o encontrem, Pedro disse firme. Não vamos deixar que o legado de nossos pais se perca por causa de medos. Precisamos agir, e precisamos agir agora. A avó sorriu, um sorriso triste, mas cheio de encorajamento. Vocês têm a bravura deles em vocês, e eu estarei com vocês nessa jornada. Enquanto Clara e Miguel assentiam, Pedro pôde sentir a adrenalina subindo. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. A sala estava prestes a se transformar em um ponto de partida, pronto para desvelar segredos escondidos e verdades que poderiam mudar tudo. Mas, no fundo, uma nova dúvida crescia. O que mais descobrirão pela frente e até onde estarão dispostos a ir para desvendar a verdade sobre seus pais? Um estrondo na porta fez o coração dos quatro disparar novamente. A escuridão exterior parecia mais assustadora agora, e Pedro murmurou: "E se já for tarde demais?" Miguel foi o primeiro a reagir ao barulho. Ele correu até a janela, afastando a cortina rapidamente, como se esperasse ver sombras se aproximando. A luz da lua iluminava a rua deserta, e ele soltou um longo suspiro. Parece que está tudo tranquilo, mas e se não estiver? A inquietação em sua voz refletia a tensão que pairava no ar. "Precisamos nos mover, agora!" Clara insistiu, segurando a mão de Pedro com força. Uma chama determinada ardia em seus olhos, e Pedro sentiu essa energia revigorante, embora a dúvida ainda o consumisse. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava nas mãos deles. A avó se aproximou, com a expressão preocupada. "O abrigo fica a algumas horas daqui. Precisamos sair antes que eles venham." A urgência era clara, mas a preocupação quanto à segurança dos filhos perdurava. "Certo, mas como vamos chegar lá sem chamar a atenção?" Pedro perguntou, a adrenalina pulsando em suas veias. A possibilidade de encontrarem inimigos a cada esquina o fazia sentir-se dividido entre a coragem e o medo. "Eu conheço um caminho mais seguro, pelos becos. É um pouco mais longo, mas podemos evitar os olhares curiosos", Miguel afirmou, já tomando a frente. Arregalando os olhos, Clara fez uma rápida inspeção no interior da sala, pegando alguns itens essenciais. O pensamento de deixar tudo para trás, mesmo que temporariamente, era difícil. Contudo, a urgência da situação a motivava. Pedro também pegou o que pôde. O coração batendo forte no peito parecia medir as escolhas que fizeram. Antes de saírem, a avó fez questão de adicionar: "Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. A força e a coragem dos seus pais estão com vocês, e nós vamos resolver isso juntos." Era o tipo de encorajamento que despedia os medos, mas, ao mesmo tempo, trazia uma nova responsabilidade. Assim que atravessaram a porta, o frio da noite envolveu-os, e o silêncio parecia pesado. Enquanto caminhavam apressados pelas ruas vazias, as sombras dançavam ao seu redor, carregando um misto de insegurança e adrenalina. O ressoar dos próprios passos ecoava como um aviso. Pedro olhou para os lados, tentando descartar a sensação de que estava sendo observado. "Vamos, mais rápido! É melhor estarmos longe daqui antes que algo aconteça." Conforme seguiam por um beco estreito, Clara se permitiu falar novamente. "Sobre o artefato, o que exatamente você acha que ele esconde, Miguel?" A curiosidade em sua voz era palpável. "Não sei ao certo,
mas dizem que algo poderoso, que pode alterar o curso das coisas, talvez até mudar a percepção da verdade sobre nossos pais, respondeu Miguel, enquanto se movia cautelosamente. Pedro sentia que, assim, se alguém nos encontrar, ficará mais difícil para eles nos pegarem, sussurrou Miguel com firmeza. A ideia fez o estômago de Pedro revirar, mas, ao mesmo tempo, parecia ser a única saída. O grupo concordou em dividir-se em pares. Clara ficaria com Miguel, enquanto Pedro acompanharia sua avó. Eles se afastaram, cada um assumindo um caminho diferente entre as sombras da noite, a tensão sobre o que estava por vir pairando no ar como uma neblina densa. Vou ser o escudo, Pedro. O que quer que aconteça, mantenha-se seguro, disse sua avó, olhando nos olhos dele com a intensidade de quem sabia que era a última oportunidade de expressar amor. Pedro assentiu, sentindo a importância daquela missão pulsar em suas veias. Eles seguiram em frente, deslizavam pelas ruas silenciosas como peixes em águas turbulentas. E se tudo acabasse em um pesadelo? A incerteza perpassava seus pensamentos, mas a determinação mantinha seus pés firmes. Após alguns minutos, o cérebro de Pedro foi tomado por uma espiral de perguntas. O que realmente eram aquelas verdades escondidas sobre seus pais? Que tipo de artefato estava em questão? Ao se distanciar das vozes e sombras, ele nada sabia sobre o que encontraria no abrigo da avó. Finalmente, depois de curvas e desvios, eles chegaram à entrada de uma pequena construção velha e coberta de vegetação. Aqui, sussurrou a avó, abrindo a porta com cautela. A escuridão parecia amplificar cada som que faziam, como se o lugar guardasse seus próprios segredos. Uma vez dentro, Pedro acendeu a lanterna do celular, revelando uma sala mísera, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Ainda parece estar intacto, comentou a avó, olhar perdido nos ecos do passado. Era aqui que nos refugiávamos, disse enquanto tentava manter a voz firme, mas a tristeza era evidente. Nesse momento, a porta se fechou atrás deles, causando um estalo abrupto que fez Pedro pular. Bruscamente, ele girou o olhar, imaginando o que poderia ter provocado aquele barulho. Desculpe, foi só eu, disse sua avó, mas Pedro podia perceber que ela estava igualmente nervosa. Precisamos ser rápidos, ele insistiu. A verdade sobre o artefato pode nos dar pistas sobre o que aconteceu com os nossos pais. A avó respirou fundo e, com a determinação renovada, conduziu Pedro a uma estante de livros empoeirados. Estes volumes guardam histórias sobre o que eles faziam, segredos que podem ter se perdido no tempo. Através deles, podemos descobrir como encontrar o artefato. Enquanto ela retirava os livros da estante, misturando-se a fragrâncias antigas e poeira, Pedro começou a sentir uma onda de esperança. Um dos livros era mais distinto que os outros. Sua capa parecia brilhar com um tom dourado frágil. Pedro se aproximou, tocando a capa. Ele sentiu um frio na espinha ao sentir as letras que pareciam pulsar sob seus dedos. Lembrou-se da força que sua mãe sempre exibira e a imagem de seu pai contando histórias a ele e Clara. Esse é o legado das sombras, sussurrou a avó, a voz embargada. É um dos guardiões de relatos que acompanharam sua família. Nele podem existir indícios da localização do artefato. Pedro abriu o livro com cuidado. Páginas antigas rangiam, e ele começou a ler as linhas que deveriam, de alguma forma, guiá-los. O poder é, na verdade, um reflexo. Aqueles que buscam a chave para a verdade devem primeiro olhar em seus próprios corações. Antes que pudesse elaborar mais sobre as palavras, um tremor percorreu o ambiente. O som de passos pesados ecoava lá fora, interrompendo a leitura. O sangue de Pedro gelou. São eles, sussurrou a avó, a voz tremendo. Temos que esconder-nos. Pedro se jogou atrás de um velho sofá, puxando sua avó pela mão, enquanto o barulho se aproximava. Uma porta na parte de trás da sala parecia permanecer intocada. Rápido, ele sussurrou, arrastando-a para lá.
Ao entrarem, fecharam a porta tranquilamente. O coração de Pedro batia mais forte e a escuridão os envolveu. Ouviam as vozes do lado de fora, sussurros confusos, mas, no fundo, era evidente que não tinham mais tempo. É hora de descobrir a verdade, ele afirmou a si mesmo, embora sentisse o peso do mundo em seus ombros. Quando as vozes aumentaram, Pedro e sua avó pressionaram-se contra a parede, esperando o momento certo. O silêncio, distante e apavorante, prometia um clímax explosivo. Uma única pergunta permanecia: até onde eles iriam para proteger uns aos outros e finalmente descobrir o que realmente havia acontecido com os pais? A porta se abriu ligeiramente e, com isso, algo inesperado aconteceu. Pedro se preparou. A batalha estava apenas começando e cada segundo poderia ser crucial. Mirando nos olhos de sua avó, eles perceberam que a luta pela verdade não era apenas para eles, mas por todo um legado que estava prestes a ser revelado. E assim, como um eco em sua mente, as palavras de sua mãe voltaram. A luta pela verdade é a maior força que podemos ter. Porque agora, mais do que nunca, Pedro sentia que a hora da revelação estava próxima. Enquanto o mundo exterior se tornava um lugar mais perigoso a cada instante, o desejo de proteger aqueles que amava nascia como um fogo indomável dentro dele. Eles estavam prontos. A verdade os aguardava e eles não recuariam. Agora era a hora da luta. Se você chegou até aqui, é porque está torcendo por Pedro e sua busca pela verdade. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos manter impulsionando essas narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esse final intenso. Queremos saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada. Pro